Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Narrativando One Piece Skypiea, a Alma da Aventura, análise narrativa 5, parte 1. Parece que é um vídeo que vai ter mais de uma parte aí, se eu não me engano ele dividiu em duas essa parte aí, 5 de Skypiea, de One Piece. Provavelmente deve ter sido ou um arco mais longo ou ele teve mais coisas a comentar, mas vamos ver então primeiro essa parte e depois vamos pra próxima. Se vocês estiverem gostando dos reacts aqui do canal, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Mas antes de vocês começarem o vídeo de vocês, vim aqui atrapalhar vocês, pedindo pra vocês se inscreverem lá no nosso canal de vlogs. Ele tá aí no primeiro link da descrição. Vocês já me conhecem, eu sou o João. Eu sou a Karen. E essa é a Bebê Chloe. Essa é a Bebê Chloe. Então é isso aí, espero que vocês apareçam lá, se inscrevam lá, que vai ser bem importante pra ajudar a gente. E eu espero que vocês gostem dos vídeos. Bom vídeo aí pra vocês. Tchau. Skypiea não era um arco que eu tava tão ansioso pra ler. Provavelmente foi a parte de One Piece que eu mais achei pessoas debatendo sobre ser ruim ou bom. Então, li com certa cautela, tentando prestar atenção nos motivos que pudessem justificar as críticas e os elogios. Mas o que encontrei enquanto lia foi algo que eu não esperava. Finalmente senti que a aventura na Grand Line começou, com acontecimentos dignos dos contos épicos. Eu sou o narrador, e nessa história eu vou te contar sobre Skypiea, a Alma da Aventura, parte 1. Análise narrativa. A galera vai ficar muito feliz por ele estar comentando isso, com certeza. Esse vídeo vai analisar o mangá e não o anime. Quero deixar isso bem claro porque o anime e o mangá têm ritmos e cenas completamente diferentes, adicionando e retirando coisas. Então, se algo que eu falar aqui for diferente do que você lembra, é porque provavelmente você só viu o anime. Hoje vou comentar do capítulo 218 até o 236. O motivo para dividir esse vídeo em dois é bem simples. Jaya não recebe o crédito que merece. E vou a fundo em como esse mini arco preparatório foi uma tacada de mestre. Todos prontos? Içem suas velas e vamos lá. Começando exatamente de onde parei no meu vídeo anterior, parece que o Oda leu a minha mente. Pra quem não lembra, eu questionei como o Luffy sobreviveu, já que ele tinha sido envenenado pelo Crocodile. E basicamente essa é a primeira coisa que ele explica, mostrando um flashback do que aconteceu, aproveitando para aprofundar um pouco mais na Robin, nos seus objetivos e caráter. Ao mesmo tempo, ele aproveita essa cena para desenvolver pontos do plot, como a verdadeira história. Toda a exposição é muito bem feita, tanto a do flashback quanto a que se passa no presente, feita no navio, em uma conversa bem natural. E ainda deixa a gente com um questionamento. Pera, ela era arqueóloga com 8 anos? E teve a cabeça posta a prêmio com essa idade? Alguma coisa aconteceu, ou ela tá mentindo. O mais legal é que no fim dessa conversa, nós temos uma recompensa emocional. Terminar essa cena de exposição com a comédia do Usopp, que tá desesperado com a resposta da Robin, falando que a especialidade dela era assassinato, é uma maneira bem elegante de recompensar o leitor com um pico de interesse. Como já comentei em outros vídeos, sentir algo enquanto lemos é muito importante. Sentir raiva ou achar alguma coisa engraçada são duas condições emocionais que têm forte engajamento. Outra característica bem didática desse capítulo é o fato de ser bem fácil ver o Kisho Tenketsu nele. Temos o Ki, a introdução nas 2 primeiras páginas, mostrando o flashback e determinando a situação de todos os personagens nela, o Luffy, o Rei e a Robin. Então temos 10 páginas do Sho, do desenvolvimento, onde entendemos o motivo da Robin, o que aconteceu lá dentro, temos cenas de relacionamento dela com a tripulação e por aí vai. E nessa parte, quero fazer um adendo. A apresentação dela é bem forte. Existe uma dinâmica de relacionamento dela com cada membro do Chapéus de Palha que é feita de maneira diferente. O que faz ela ser uma personagem com uma presença forte e interessante de se ler, sendo uma adição com forte química no grupo. Por mais que nessas 10 páginas nada de intenso aconteça, o simples fato de vermos diversas cenas interessantes com personagens que já temos empatia, faz com que seja um momento de alta qualidade. Até que, na última página de desenvolvimento, temos uma situação muito sutil, mas que é muito boa. Vemos um grande quadro, com uma vista ampla do navio.
mostrando o céu limpo e um diálogo sobre a Log Pose e o seu próximo destino. Mas do céu, algo começa a cair, fazendo uma virada de página incrível. Com uma reviravolta, o tem em página dupla, vemos um galeão caindo do céu, criando uma surpresa tanto pela situação quanto pelo contraste que o autor apresentou pra gente. No quadro passado, o céu estava limpo. Ao todo, essa reviravolta tem 5 páginas. Aqui também tem um adendo. No meu vídeo sobre coincidências em uma história no meu canal secundário, a NASA me perguntou se uma coincidência que traz problemas pro protagonista também seria ruim pra história. Primeiramente, acho que eu tô importante. Até a NASA tá vindo tirar dúvida comigo. Segundamente, aproveita para se inscrever no meu canal secundário. Lá posto várias discussões legais que não aparecem por aqui. Inclusive sobre animes que vocês sempre pedem, como Hunter x Hunter. Terceiramente, respondendo à pergunta, parte do nosso prazer em ler uma história é ver os personagens sofrendo e superando as situações ruins. Como o Felipe O comentou, uma das regras de roteiro da Pixar fala exatamente sobre isso. Coincidências para fazer com que os personagens entrem em problemas são ótimas. Coincidências que tiram os personagens desses problemas são trapaças. Ou seja, essa reviravolta é realmente boa, conquistando a atenção e a curiosidade do leitor com sucesso. E finalmente temos o Ketsu, a finalização, que aqui é apenas uma página. Esse é o momento para solidificar a informação da reviravolta e também preparar a aventura para o próximo capítulo. O que temos aqui faz exatamente isso. A Log Pose aponta para o céu e junto do diálogo estabelece que tem algo errado ali. Até que a Robin solta a informação de que a Log Pose foi atraída para uma ilha no céu, deixando você mais curioso ainda para saber onde isso vai dar. Esse capítulo talvez seja um dos melhores capítulos em questão didática que eu já li em One Piece. Além de todas essas questões que eu falei, ele se torna melhor ainda quando percebemos que essa conclusão só é possível graças a Robin, que já sabe das histórias sobre esses acontecimentos. Ou seja, a personagem que acabou de ter a sua apresentação e entrar para o grupo já possui importância integral para a tripulação e para a aventura. Eu quis ir mais a fundo nesse capítulo com vocês porque ele é muito importante para o fluxo da história. É a abertura de um arco, finalização de outro e a apresentação de uma nova personagem do grupo. Sinceramente, eu nunca vi as pessoas dando o devido valor a esses detalhes, nem no YouTube brasileiro, nem no gringo. É fácil ver que a história é boa ou ruim como um todo, mas são esses pequenos detalhes que passam despercebidos que vão transformando a história em uma bola de neve de coisas incríveis. Felizmente, não é só esse capítulo que é incrível. Para mim, Jaya em si foi muito mais interessante do que a parte inicial de Skypiea. Antes de continuarmos, se inscreve no canal, dá o like e ativa o sininho. Fazendo isso, vou entender que você quer mais One Piece e vou trazer esse conteúdo de análise técnica que você só encontra aqui. Continuando esse arco preparatório para Skypiea, temos alguns pontos que parecem meio que uma enrolação às vezes. E talvez eles realmente tenham sido feitos para dar um tempo para o autor respirar. Mas mesmo assim, cada capítulo apresenta algo que vai ser importante para a história. Eles encontram o mapa de Skypiea, o Mazira, o Mashira aparece, descobrem que o navio é realmente antigo, veem os gigantes na névoa, descobrem uma nova Log Pose e chegam em Jaya. A parte assustadora é que tudo o que acontece faz sentido tanto dentro da história quanto na narrativa, sendo como elos de uma corrente que conecta tudo, como se fosse um mundo vivo de verdade. E a chegada em Mock Town é muito boa. Ela gradativamente vai nos apresentando a elementos que a gente quase não percebe. Mas qual o real propósito de Mock Town? Jaya tá lá para sustentar o arco em si, mas e essa pequena cidade? Bem, primeiro que o fato dela ser uma cidade com a cultura pirata é muito legal. Só que em questão de narrativa, ela é muito importante para 3 coisas. Apresentar o Barba Negra e a sua tripulação, ridicularizar os Chapéus de Palha e fazer eles serem os underdogs, e contextualizar o nível de poder do Luffy e dos seus amigos. Vamos por partes.
A apresentação do Barba Negra é incrível. Ele é basicamente uma versão espelhada do Luffy. Ambos são determinados e sonhadores. Mas o Barba Negra, pelo pouco que foi mostrado, usa isso para passar em cima das pessoas, enquanto o Luffy agrega. Ele também gosta de todas as comidas que o Luffy não gosta, os dois têm uma tripulação pequena e são desconhecidos em geral. A apresentação desse possível antagonista é feita de uma maneira muito curiosa, porque inicialmente ele é introduzido como uma piada, para então ser o único que acredita no Luffy, e de certa maneira apoia ele a seguir o seu sonho e seu objetivo, de ir para a Ilha do Céu. Isso faz você ficar de olho nesse personagem, que vai te dar uma recompensa com a revelação sobre a sua identidade e periculosidade. Fora ele, a sua tripulação é mostrada separadamente e sem muito foco ou dicas sobre a sua conexão. Parecem só piratas perigosos em uma cidade perigosa. Novamente, a cidade se transforma em uma ótima maneira de mascarar as surpresas do futuro, fazendo um ótimo trabalho de foreshadowing. Na hora que eles falam que o Barba Negra não é ele, mas sim eles, o que eles queriam dizer com isso? Eu entendi que no caso, o cara não estava sozinho. É isso mesmo ou eu não peguei alguma coisa? Me digam aí nos comentários. Se for spoiler, avisa também pra eu não procurar. Não digam. Enquanto tudo isso acontece, temos... Não é porque seja spoiler, é que é muito questionável hoje em dia do porquê isso. Talvez eles questionem disso quando ele começar a criar as teorias lá pra frente de maneira forte. A ridicularização dos objetivos dos protagonistas, que são xingados de tudo que é nome e gravemente agredidos. Curiosamente, o Luffy decide não reagir, o que, sinceramente, foi uma quebra de expectativa pra mim. Mas, sendo sincero, eu até entendo não agredir os caras por perceber a diferença do patamar que eles estão. Mas se deixar tomar porrada é algo meio fora da minha realidade. Percebo futuras críticas sobre umas situações aí que eu não vou comentar quais são, mas vocês já devem estar pensando sobre quem ou o que eu estou falando, né? De qualquer maneira, essa cena remete ao primeiro capítulo de One Piece, do Shanks evitando confusão e passando por uma situação parecida. Então, foi um toque legal, onde podemos ver um pouco do amadurecimento do Luffy. Outro ponto que eu achei interessante é que acabamos tendo um subtema de acreditar nos seus sonhos e se esforçar pelos seus objetivos, mesmo que todos digam que você é um idiota por tentar ou pensar nisso. Esse tipo de coisa passa uma mensagem implícita bem legal e acaba reforçando a determinação dos personagens e aumenta a vontade do leitor de ver eles seguirem aquele caminho e ter sucesso. Além de tudo, diversos momentos desse mini arco servem para fazer o leitor tomar raiva dessa galera, criando aquela ansiedade de ver eles tomando um socão. Lembra do que eu falei mais cedo? Raiva gera engajamento. E por fim, temos a contextualização do nível de poder dos protagonistas. Isso é feito de duas maneiras. A primeira é estabelecendo uma hierarquia de periculosidade em Mocktown, com as cenas de violência que vemos. E a segunda é por meio dos cartazes de procurado, onde quanto maior a recompensa, mais perigosa a pessoa é para o governo. Ao juntar essas duas coisas, começamos a perceber a ameaça desses piratas, nos dando uma noção do perigo que eles trazem. Até que uma nova leva de cartazes chega, e descobrimos que o Luffy está bem na frente deles. Isso é meio que um passaporte para o Luffy continuar a jornada, mostrando que ele evoluiu e que é capaz de enfrentar os problemas que estão por vir. É uma ótima maneira de validar a sua força. Não me lembro se é aí que mostra também quanto os outros estão custando. E se for, eu quero ver quando foi o momento que o Sanji viu a foto dele. E preparar o leitor para possíveis feitos sobre-humanos. Tudo isso que eu falei está dentro da fórmula e do que é sabido no storytelling. Mas é feito de uma maneira tão refinada e com tantas relações que realmente é de se admirar. Lembrando que ser uma fórmula não significa ser fácil de fazer. Quando você vê um malabarista jogando bolas, facas e tochas pra cima, é muito fácil falar o que ele tá fazendo. Afinal, ele só tá sincronizando a força e o movimento das mãos. Mas vai tentar fazer pra você ver o que te acontece. É mais ou menos isso que rola em One Piece. Saber o caminho é completamente diferente de trilhar o caminho. Mas, infelizmente, nem o Oda escapa de uma exposição ruim às vezes. Em certo momento, o Bellamy fala que todos no North Blue conhecem a história do antepassado do Cricket.
E o Sarkis fala: como nós nascemos no North Blue, nós sabemos. É desnecessário repetir a informação, mas acontece. É um detalhe errado num mar de coisas positivas, então passa. Bem, continua na história, temos a apresentação de um homem macaco. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. Que novamente Zoado parece sempre. meio enrolado, mas tem sentido. Então, chegamos ao Cricket. O capítulo de apresentação dele segue todas as regras certinhas, mas eu não vou detalhar muito aqui. Esse momento tem algumas coisas bem legais. A primeira é a história sobre o Norland, que é uma peça de worldbuilding muito boa e tem conexão direta com o drama do Cricket e com a aventura da Ilha do Céu. Sinceramente, é aquele tipo de coisa que você acha ok na hora que lê, mas que ganha muito valor conforme você avança na história. E como isso é um shonen, obviamente, no momento que ele aparece, precisa ter pancadaria. Isso poderia ser ruim, mas na verdade não é. Faz todo sentido para a situação dele, ajuda a aumentar a curva de tensão na história e também mostra que o cara sabe lutar. Isso pode parecer desnecessário agora, mas vai servir para classificar ele na hierarquia de periculosidade da ilha, já que ele luta contra o Bellamy e perde, mais uma vez preparando a situação para a luta com o Luffy. Todos esses detalhes criam um clima que o seu subconsciente percebe e faz a cena do soco ser muito mais impactante. Isso é aquele negócio que eu falo. O autor sempre fica te prometendo algo, mas ele não te entrega, para então entregar de uma maneira bem melhor depois. Voltando ao Cricket, ele passa mal, e isso não é só um recurso narrativo para ele ser cuidado pelos protagonistas e confiar neles. Também é algo que já se conecta com o seu estilo de vida, sonho e também com a aventura. Daí temos umas conversas e a explicação sobre o Norland, mostrando que o que sabemos do passado pode ser bem diferente da realidade. De certa maneira, eu lembrei da verdadeira história que foi mencionada antes. Talvez nem tenha sido intencional, mas foi uma mini relação que eu gostei. Mais uma coisa que eu achei meio fraca foram as cenas de captura da Southbird. Tudo bem o cara esquecer, mas pra mim pareceu mais uma cena artificial pro autor organizar tudo que ele queria, em vez dos acontecimentos naturais que estavam rolando até agora. Dá pra perceber que essa foi a solução encontrada para tirar os personagens de cena e adicionar um novo nível de dificuldade e problema na história, com a chegada do Bellamy na casa do Cricket. Porém a cena pareceu meio filler, tanta dificuldade para Robin solucionar facinho no final. Pelo menos descobrimos mais curiosidade sobre os personagens. Então, até para um momentinho filler, foi bem feito. E ok, o Oda tem muito crédito ainda, então situações assim você até tolera. E depois de todo esse lero-lero que eu falei, a gente chega na luta do Bellamy contra o Luffy. Além de tudo de incrível que o Oda já fez, que eu já te falei nesse vídeo, a notícia da nova Bounty cria uma mini bomba de Hitchcock. Eu expliquei sobre isso no meu vídeo de Bleach do arco do passado. Que basicamente é o seguinte: os inimigos estão super metidos, achando que vão quebrar o Luffy na porrada. Mas nós, e alguns membros da tripulação deles, sabemos que ele vale muito mais que o próprio Bellamy, e que as coisas não vão sair do jeito que eles querem. Mas aí ele tá levando em consideração uma coisa que todo mundo que me comenta sobre diz pra não levar, que é o fato de se ter uma recompensa maior significa que se é mais forte. Eu tenho minhas dúvidas muito grandes sobre isso, porque muitas vezes tem se demonstrado real até o momento que alguém é vencido. É lógico, tá? Tem gente que usa argumentos, mas é porque tá para as pessoas ser vencidas, vamos supor. Às vezes esse aqui tem um vale 1 milhão, esse aqui vale 2, mas o de 1 já pode vencer o de 2. É que ele não fez mais nada para a recompensa dele vencer, mas ele tá treinando para evoluir. E ele já evoluiu e passou de 2, entendeu? Aí seria uma situação no qual o mais barato seria mais forte que o mais caro. Mas depois que se torna mais caro no momento, geralmente tem um padrão. Pelo que eu percebo, pelo menos. Então, só esperamos a surra que ele vai tomar. Mano, e que surra! Só um socão seco na cabeça, amassando o crânio do cara na forma do punho do Luffy. Mano, isso aí é pra dar sequela pra vida toda. Ou pra matar, sinceramente. Mas como o Oda é o Oda, né? Vamos pra outras partes do mundo, vendo a perspectiva de diferentes indivíduos. Inclusive do governo, que tá começando a se tornar uma peça mais importante desde a entrada da Robin. Esse é um momento bem legal onde a curva de tensão foi lá no alto na luta, e então temos a boa vontade do leitor para acompanhar coisas que não são muito intensas, mas são interessantes. E todos os personagens que aparecem já foram mencionados antes.
Barba Negra, Shanks, os Shichibukais. Então, começamos a ter uma sensação palpável da importância deles. Além de tudo, isso é um gancho para apresentar o Teach e a sua tripulação, que sempre esteve presente nas páginas, mas de maneira implícita. Depois de toda essa preparação incrível, a real aventura começa. Com pouco tempo, muita sorte e altas chances de morrer, os Chapéus de Palha partem para navegar na Knock Upstream. E cara, toda a construção para esse momento foi incrível. Várias pequenas peças foram criando um enorme quebra-cabeça, resultando em uma parada sem noção, mas muito natural. Aqui eu senti que a aventura realmente tinha começado. Por mais que já estivéssemos na Grand Line, não estava sentindo um clima épico ainda. East Blue, sinceramente, tinha sido muito melhor nesse quesito, parecendo de fato o início de uma grande jornada. Mas de lá até aqui, parecia que as coisas estavam aquecendo ainda. E finalmente começou a ferver. A Knock Upstream, esse acontecimento impossível, que gera dúvidas sobre a sua existência até no próprio mundo de One Piece, condensa os aspectos mais importantes de uma aventura para mim. Sonhos, determinação, drama, o impossível e as histórias que ninguém vai acreditar se você contar. E olha, dessa vez, eu vou dar o braço a torcer e dar crédito ao anime. O momento que a abertura toca é emocionante. Engloba tudo isso que eu falei, te colocando dentro da cena e te fazendo sentir toda a animação de encarar o desconhecido com entusiasmo. E essa é uma mensagem essencial para todo mundo. 雲の上か。あの上に一体何があるんだ。 Bravo. Jaya foi uma introdução de arco que me impressionou de diversas maneiras, e não vejo pessoas falando o suficiente dele. Aí acabou que eu falei mais dele do que eu mesmo esperava, só que realmente eu senti que valia a pena comentar sobre isso. Se você gosta de One Piece ou de Skypiea, essa análise com certeza vai fazer você amar mais ainda essa obra, porque sinceramente, cara, ela merece. Só que as loucuras ainda não terminaram. Chegando no Mar Branco, nós já somos introduzidos a diversas coisas. E Skypiea guarda muitos segredos para desvendarmos juntos. Mas isso fica para parte 2 do nosso vídeo. Para não perder a análise do Grande Anel, se inscreve no canal, dá like no vídeo e ativa o sininho. Também me diz aí nos comentários o que você achou de Skypiea. Me fala aí também como é que rola no anime, porque pelo jeito tem algumas diferenças que fizeram as pessoas dividirem as suas opiniões. Olha o meu trabalho através do clube de membros. A partir de R$5 você tem acesso a lives exclusivas, área VIP no Discord, emojis no YouTube e muito mais. E é muito importante que vocês me deem essa segurança para eu trazer vídeos de qualidade para vocês, sem depender da monetização do YouTube. Caso você queira comprar algo na Amazon, usa o meu link afiliado. Separei várias promoções de mangás para vocês no link da descrição e do comentário fixado. Bom, basicamente ele já nos deu um spoiler de que a parte 2 vai estar boa também, porque ele disse que desse momento dessa ilha aí, ele só gostou menos no próximo arco da introdução. Ou seja, após ali a introdução ele deve ter gostado de tudo, porque, mano, parece um arco muito bom. Eu particularmente nunca vi essa discussão tão grande que ele disse que viu, mas claro que ele deve ter pesquisado um pouco para entender como que a galera tinha de opinião sobre cada um dos arcos, ou deve ter visto também no vídeo anterior a galera divergindo muito sobre a opinião do próximo arco aí do que ele faria, que no caso foi esse daqui. Achei bem interessante o início, até entendo talvez o porquê a galera não tenha curtido. Acho que hoje, como eu sei como funciona aí o futuro de One Piece, porque eu acompanho a atualidade agora, vamos dizer assim, eu vejo que esses personagens que foram utilizados nessa ilha não foram grandes importâncias. Então a galera talvez ali, acredito que não é tantas pessoas que acompanham One Piece fielmente durante todos os lançamentos. Muita gente com certeza deve ter dropado durante muitas vezes, muita gente começou muito tempo depois a assistir, já existia muita coisa, então acabou sempre tendo aquela visão de dar tempo de dar comparação, porque quando a gente assiste episódio por episódio é muito mais difícil da gente comparar do que a gente pegar aqui e rushar um anime aí, sei lá quantos episódios, entendeu? Talvez por isso que a galera curta pouco, porque são personagens com uma relevância meio mediana ali. O Bellamy, eu diria que é de uma relevância mais importante ali como personagem, que vai ter um desenvolvimento mais interessante conforme isso daí passa.
mas de resto não muitos. Bom galera, mas só espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem o que vocês acharam, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações e até a próxima, falou!